boa noite a todos, que a paz esteja conosco, que esses estudos nos proporcionem não somente o compartilhamento de conhecimento, mas também que sirvam para criar laços cada vez mais estreitos de amizade, de fraternidade. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar, meu nome é Mário Fontinelli, e, na verdade, eu estou representando a Casa Espírita Fraternidade porque eu sou o mais cara de pau de lá, que o pessoal é mais tímido, né? Mas eu estou representando a Casa Espírita Fraternidade, o grupo, que fica localizado no Japão, na cidade de Toyohashi. E, em nome do nosso grupo, eu quero dar as boas-vindas aos amigos do Brasil, do Japão e do mundo. Em especial, a nossa amiga Marisa Lavorini Ribeiro, que fez a ponte, né, entre os nossos corações e o coração da nossa amiga e convidada Juliana. A Juliana foi convidada para estar conosco a partir de hoje, a cada 15 dias. Ou seja, uma terça-feira sim, uma terça-feira não. A gente vai estar juntos nesse mesmo horário, iniciando, né, uma série de estudos a respeito desse tema. E o tema de hoje, aliás, o propósito desses estudos, é sobre o espiritualismo racional e espiritismo, a psicologia do século XIX e a moral autônoma. E a gente tem várias perguntas aqui, né? A gente faz, assim, uma série de indagações a respeito desse tema. Por exemplo, como teria sido recebido no século XIX o espiritismo? As circunstâncias foram ou não foram favoráveis para a chegada do espiritismo? O que foi o movimento do espiritualismo racional, que foi adotado em universidades de todo o mundo, como em Portugal, Espanha, países da América Latina, e que no Brasil, durante o Segundo Império, tornou-se a primeira escola filosófica de nossa história, trazida por Gonçalves de Magalhães, que depois viria a se tornar espírita. Qual a diferença entre a moral heterônoma, adotada pelas igrejas e religiões ancestrais e pelo materialismo, e a moral autônoma, proposta pelo espiritualismo racional e pelo espiritismo? Para responder essas e outras indagações, convidamos a psicóloga e pesquisadora Juliana Ramos Hilbert, acertei, né, direitinho o seu sobrenome, para nos conduzir nessa busca de conhecimento. Juliana, antes de passar a palavra para você, para que você se apresente, né, eu quero lhe provocar, porque eu sei que você tem formação em psicologia, sei também que você vem de berço espírita, não é verdade? Como Isso. foi ingressar na faculdade, na academia, né, na universidade, e encontrar uma psicologia completamente materialista? Bom dia para quem está aqui no Brasil, né? Boa noite para quem está aí no Japão. É uma alegria estar aqui com vocês, que a gente possa ter um estudo aí abençoado, né? Com bastante amizade, dúvidas. E assim, para mim foi um desafio, porque quando eu entrei na faculdade, eu já era espírita. E eu trazia questionamentos, né, na aula, e a minha primeira pergunta para a minha professora, Carla, né, não esqueço dela, e a alma? E a psique? Como que se estuda a psique, a alma, né? E a resposta que ela me deu foi um pouco frustrante, né? A gente vai estudar o comportamento, né? Não a alma na sua essência. E aí, durante o curso, né, o estudo, a gente até vai perpassando pela filosofia, mas não se aprofunda, né, no estudo filosófico, o foco é mais a psicologia. E hoje, estudando, né, o espiritualismo, a gente vê o quanto que a base que a gente tem na psicologia, na faculdade, ela foge totalmente do próprio contexto em que a psicologia surgiu. Porque a gente tem uma ideia na faculdade que a psicologia surge ali, né, com Pavlov, com Maslow, depois especificamente com Freud, a teoria do inconsciente. E, na verdade, a figura principal, né, que a gente vai estudar e vai ver essa ponte da psicologia, do espiritismo,
o surgimento das ideias espiritualistas, a figura ali é o Merid Bihar. E ele já vai tratar de questões de inconsciente, consciente, né? O próprio fato primitivo da alma, ele vai associar aos fatos de consciência. Então, já se estudava isso. E a gente aprende que não, que isso, né, surgiu ali com Freud, e, na verdade, estudando o espiritualismo, a gente percebe que não. A questão, né, que ele vai trabalhar dos impulsos, das pulsões, o Freud, né? Tudo isso já era debatido na psicologia, né? Entre os sensualistas e os espiritualistas, já existia esse debate. Mas na faculdade em si, a gente não infelizmente, não tem nem o conhecimento, né, sobre o Bihar, sobre a reação espiritualista. E veja, muitas vezes na faculdade a gente fala assim, né, a psicologia é laica. Então, quando a gente vai trabalhar questões, a gente deve respeitar a crença de cada um, né? A crença, principalmente dentro da sua religião. Só que a gente vê dentro da própria psicologia do século XIX que o objetivo da psicologia não era modificar a crença religiosa da pessoa, e sim trazer um estudo científico de Deus, de seus atributos, né, da sua justiça, da sua bondade, porque é um questionamento que todos nós passamos, que é a morte, a vida futura, para onde nós vamos? Em que se transforma? E as nossas relações, e os nossos laços afetivos? Como ficamos? Bem, mal? Né? São questionamentos que todos fazemos, e muitas vezes no processo de atendimento a gente vê pessoas em sofrimentos ou com lutos, né, patológicos ali muito grandes por falta de entendimento do que acontece com aquele familiar após a morte, ou até mesmo quando, né, a pessoa está num processo de adoecimento e que caminha ali, né, somente para tratamentos paliativos, começa a se surgir os questionamentos. Para onde eu vou? O que acontece? E a dúvida, o não saber, traz um sofrimento para aquela pessoa, né? Então, eu acho que a psicologia poderia estudar, né, cientificamente a Deus, a alma, como um estudo dentro das ciências filosóficas, exatamente como é a proposta espírita. E foi essa trajetória que eu vivenciei, assim, né, um pouquinho na faculdade. Já tentei, mas desconfio. Desculpa, Juliana. Na verdade, tem algumas pessoas que não estão conseguindo entrar, e aí a Marta está orientando e está falando comigo. Então, se eu gesticular alguma coisa, não te incomoda, tá? Eu vou deixar fechado aqui, que aí eu estou me comunicando com ela, mas eu não vou te interromper. Qualquer coisa, eu abro o microfone e peço a palavra, tá? Mas fique à vontade, tá? Então, eu vou projetar aqui para a gente os slides, e a gente vai trazer um pouquinho dessas respostas, né, que o Mário trouxe. Em que circunstâncias surgiu o espiritismo? Foram favoráveis? Foram desfavoráveis? Para a gente poder entender um pouquinho deste contexto. Quem tiver alguma dúvida, né, pode fazer pergunta, não tem problema. Então, vou projetar aqui para a gente. Está aparecendo para vocês, né? Deixa eu aumentar aqui. Tá aparecendo na tela inteira? Tá. Tá? Então, vamos seguir. Vamos estudar um pouquinho, né, sobre o espiritismo e o espiritualismo racional, entendendo um pouquinho em que circunstâncias, né, surgiu o espiritismo. Foram favoráveis, não foram? Então, eu sempre, né, brinco no grupo de estudo. Toda vez que surge uma dúvida, o que é importante, né? É a gente buscar a resposta em Kardec, né? Uma vez que
somos espíritas, né, que escolhemos a doutrina espírita como uma busca de entendimento, né, da nossa própria alma, das leis de Deus e de tudo e de todos os princípios que o espiritismo aborda. Então a gente, né, sempre deve buscar nos livros, na revista espírita, esse entendimento. E aqui, na revista espírita, né, de outubro, Kardec vai trazer, né, um artigo sobre a reação espiritualista, e ele está explicando o contexto em que o espiritismo surgiu, né? Quais eram as ideias, quais eram os debates que se tinha nessa época, e aí ele vai colocar: foi nessas circunstâncias eminentemente favoráveis que chegou o espiritismo. Mais cedo teria se chocado contra o materialismo todo-poderoso. Num tempo ainda mais recuado, né, ele teria sido abafado pelo fanatismo cego. E ele surge no momento em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apoderou de todos os espíritas. Né? Então, a gente vai perpassar, né? Primeiro, como Kardec classifica o espiritismo, qual é a proposta de estudo, qual é o objetivo de estudo da doutrina espírita, em que ela se fundamenta, e aí a gente vai perpassar um pouquinho sobre esse contexto, né, da questão dogmática, religiosa, o domínio da igreja, quais são as explicações, né, que o dogma traz no entendimento da alma, e a gente entra, né, no materialismo, entre eles a corrente principal, né, os sensualistas, a gente vai falar um pouquinho dos ideólogos, e, né, depois aprofundar na psicologia espiritualista do Bihan, no próprio espiritualismo racional, fazendo os links com o espiritismo. Então, aqui, né, já na primeira revista, Kardec está falando, né, de um outro contexto. Poucos anos se passaram desde o surgimento dos primeiros fenômenos, e já estamos longe da época das mesas girantes e falantes, que foram suas manifestações iniciais. Né? Então, tem um artigo na Revista Espírita que o Kardec vai diferenciar, né, o contexto que surgiu o espiritismo na América e o contexto que surgiu o espiritismo na Europa. Então, o foco de estudo dos fenômenos na Europa é estudar filosoficamente as consequências morais, porque se compreendeu, né, a importância do ensinamento que os espíritos vieram trazer. Então, ele coloca assim, né? Hoje é uma ciência que revela todo um mundo de mistérios, tornando patentes as verdades eternas que apenas pelo nosso espírito eram pressentidas. É uma doutrina sublime que mostra ao homem o caminho do dever, abrindo o mais vasto campo até então jamais apresentado à observação filosófica. Então, quando a gente vai estudar as verdades eternas, ele está falando do quê? Das leis que regem o mundo espiritual, né? Que é a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira morada. E ele vai trazer o entendimento do caminho do dever, o caminho do bem, onde a filosofia, ela tinha limitações, e a gente vai compreender também um pouquinho das limitações que a filosofia tinha dentro do estudo metafísico, porque não podia observar a alma, né? E a gente vai tentar entender tudo isso. E aqui Kardec vai classificar, né, o espiritismo como uma ciência filosófica. Então ele já começa, né? Talvez nos contestem a qualificação de ciência que damos ao espiritismo. Ele não poderia, sem dúvida, ter os caracteres de uma ciência exata. E está aí, precisamente, o erro daqueles que pretendem julgá-lo e experimentá-lo como uma análise química, como um problema matemático.
já é o bastante que seja uma ciência filosófica, né? Então, o espiritismo, a filosofia, ela não é uma ciência exata, né? Ela é uma ciência filosófica com o seu método próprio. E aqui, né, no mesmo artigo da Revista Espírita, do ano de 1858, ele já está trazendo, né, a classificação e as explicações do que vamos estudar. Então, ele fala: nosso quadro, como se vê, compreende tudo quanto se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem. Estudá-la-emos no seu estado presente e no futuro, porquanto estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, tendo em vista que ele deverá fazer parte um dia do mundo dos espíritos. Eis porque acrescentamos ao nosso título principal o de Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de fazer compreender toda a sua importância. Então, aqui a gente já, né, já pode parar para refletir. Em que psicologia o espiritismo se fundamenta? Como se dá? Qual é o método, né, que o espiritismo vai usar? É o método experimental, porque ele vai observar a alma, né, na sua condição no mundo espiritual. Então, quando ele está falando aqui, né, o conhecimento da parte metafísica do homem, então a gente vai perpassar, né, como que os espiritualistas estudavam a alma. Então, tinha a psicologia racional, ela vai buscar estudar como se dá a união da alma e do corpo, por que se dá, se a alma é imaterial, por que ela precisa do corpo, né? Então, são essas questões que fundamentavam uma parte, né, do estudo da metafísica. E aqui a gente vai perceber a importância, né, desse artigo da Revista Espírita, das explicações que Kardec está dando e de toda a profundidade que o Espiritismo abarca, né, nos seus debates, nos seus estudos. E aqui é um outro artigo. Ele coloca: todas as questões morais, psicológicas e metafísicas se ligam à questão do futuro, da qual depende a racionalidade das doutrinas filosóficas e religiosas. O Espiritismo vem não como uma religião, mas como uma doutrina filosófica a trazer a sua teoria. Não se impõe, não reclama a fé cega, candidata-se e diz: examinai, comparai e julgai. Ele não diz: venho conhecer os fundamentos da religião e substituí-la por um culto novo. Ele diz: eu não me dirijo àqueles que creem e que estão satisfeitos com sua crença, mas àqueles que desertam pela incredulidade. Venho lhes dar, sobre as verdades que repelem, uma interpretação racional que lhes faz aceitá-la. Então, o que ele está falando aqui? Né? Com o rompimento da ciência com o dogma, começou a questão da negação, né? Da imortalidade, começou a se questionar a forma como a igreja, né, explicava os fenômenos. E isso, né, tornou muito forte dentro da cultura da época. Então, quando o Kardec está colocando aqui, a gente vai estudar as questões morais, em que se fundamenta, né, a moral heterônoma, a moral da igreja, em medos, castigos, recompensas, né? Eu faço aquilo que está externo a mim, né? Eu sigo uma regra, uma lei externa. E da mesma forma, a moral proposta pelos materialistas, ela é heterônoma, porque é a lei que me põe um freio, é a lei que me diz o que eu posso ou não fazer, né? Então, a moral espírita não pode se fundamentar em dogmas.
E é isso que Kardec vai estudar, a moral do dever, que já era uma proposta, né, dos espiritualistas, a psicologia, né, as questões psicológicas e metafísicas, né, que eles usavam o quê? A razão para buscar entender. Eles vão utilizar a faculdade da razão para poder estudar a alma, o seu futuro, a sua individualidade. Todas essas questões, né, vão fundamentar o estudo que a gente vai estar fazendo por um período indeterminado, que ainda não sabemos. Então, ele coloca assim, ó, a filosofia de todos os tempos esteve ligada à procura da alma, da sua natureza, de suas faculdades, de sua origem e de seu destino. Inumeráveis teorias foram feitas a esse respeito e a questão sempre ficou indecisa. O Espiritismo veio, por sua vez, dar a sua teoria. Ele se apoia sobre a psicologia experimental, né? Então, aqui ele já está falando do método. Estuda a alma não só durante a vida, mas depois da morte. Observa no estado de isolamento. Ele a vê agir em liberdade, ao passo que a filosofia comum não a vê senão em sua união com o corpo, submissa aos entraves da matéria. Então, aqui ele está falando, né? O próprio Birhan, ele vai colocar, né, a alma como causa do fenômeno psicológico, mas ele não vai estudar, né, a essência da alma, e sim uma alma, né, se manifestando através do corpo, porque essa era a forma que Birhan achou para achar, né, um estudo experimental da psicologia e poder classificá-la, né, ali esse estudo enquanto ciência, porque essa era uma exigência, né, da época, se estudar a causa, se estudar os fenômenos, descobrir as leis, mas, né, como o próprio Kardec está dizendo, existe uma limitação, né, porque você não pode estudar a natureza pela psicologia espiritualista do Birhan, apenas a alma como causa. Então, aqui ele está falando, né? Se a questão do homem espiritual permaneceu até os nossos dias no estado de teoria, é que lhe faltaram os meios de observação direta, que temos tido para comprovar o estado do mundo material, e o campo ficou aberto às especulações do espírito humano. Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental, errou de teoria em teoria no que diz respeito ao mecanismo do universo e à formação da Terra. O que ocorreu na ordem moral ocorreu também na ordem física. Para fixar as ideias, faltou o elemento essencial, o conhecimento das leis que regem o princípio espiritual. Este conhecimento está reservado à nossa época, como o das leis da matéria foi o trabalho dos últimos séculos. Então, está lá na Gênesis, no capítulo 4, né? Capítulo bem bacana, onde ele vai explicar um pouquinho, né, desse contexto histórico, do rompimento, né, da ciência com o dogma, quando ele começa, né, a descobrir as leis que regem aqui a matéria, vem trazer um entendimento, né, de como surgiu o nosso planeta, enfim, tudo isso que Kardec vai estudar lá na Gênese. Mas ele fala assim, né, a questão dos fenômenos materiais é propriamente dita, né, da alçada da ciência, da ciência propriamente dita. Então, as questões do estudo do elemento espiritual ficou na explicação pela igreja, né, dos milagres. E aí o espiritismo vai estudar esses fenômenos e como que ele classifica, né, na Gênese esses fenômenos, os fenômenos psíquicos, porque envolve a alma, né, o entendimento do desenvolvimento moral da alma, como essa alma é criada,
qual o processo evolutivo que essa alma passa, quais são as fases, qual é seu objetivo. Então, aqui Kardec está trazendo, né, a importância de quando o espiritismo surge, estudando a alma, né, observando o estado dessa alma e fundamentando, né, a doutrina espírita no entendimento das leis que regem o elemento espiritual. Juliana, Diga. só uma perguntinha. Volta a lâmina anterior. Isso. Diga. É que aqui você está citando esse item 16, é da Gênese, né? No capítulo 4. Da Gênese. É Tá que... o céu e inferno, mas depois eu mudo. É da Gênese. Ah, não, não. No Então é capítulo só 4, item 16. para... É da Gênese, não é só para... Para não ficar dúvida, né? Não, é da Gênese. Não, só para mostrar que, de repente, eu acho que você colocou errado, né? Foi. Mas depois eu troco, eu coloco... Não, Eu tranquilo. coloco... Que eu vou mandar esse material para vocês. Aí, assim, eu termino de montar e já modifico. Mas é da Gênese. Uhum, tá ótimo. Porque é bom depois, porque aqui, querendo ou não, né, você vai trazendo as coisas com muito cuidado, a gente está notando esse cuidado que você está trazendo bem devagarinho, mas é interessante também, né, a gente pegar esses pontos e olhar lá na Isso. Gênesis também essas anotações, também fazer as nossas reflexões, né? Isso. Porque né, eu fui pegando os links que estão falando especificamente, né, do que a gente vai abordar, Temática, né? estudar. Porque, veja, a Gênese e o Céu e o Inferno, a gente vai perceber, né, que ali são focos diferentes, né? Mas muitas questões que Kardec trabalha no Céu e Inferno, ele vai aprofundar na Gênese. Um exemplo. Quando ele vai trabalhar sobre a questão do bem e do mal, né? Explicando a origem das ideias, do entendimento do bem e do mal. Então, aqui mesmo, né? Nesse slide, né? Então, quando ele fala aqui, ó, enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria, não pôde aplicar o método experimental, errou de teoria em teoria. Então, como que o homem observava o nosso planeta, tentava compreender as leis? Não era pelos sentidos, eu Uhum. observo, né, principalmente pelos olhos, e tento entender a lei ou entender o fenômeno que está se passando, não é isso? Como que a ciência vai avançando pelos instrumentos, né, pela própria capacidade intelectual do homem no seu processo de desenvolvimento, com as suas necessidades, né? Tanto o Paul Janet quanto o Kardec vai trabalhar isso na Gênese. Então, com as necessidades do homem, vão surgir as ciências, a história, a geologia, né? A astrologia, e elas vão explicar, estudar o fenômeno e descobrir as suas leis. Mas, né, a questão do elemento ficou num outro âmbito da explicação da igreja. Então, a gente vê na Gênese, é um livro que a gente vai, né, conseguir aprofundar bastante nesse avanço da ciência propriamente dita, né? A própria construção que Kardec faz, né, do desenvolvimento dos instrumentos, das principais teorias, as leis que foram descobertas, ele vai tratar tudo isso. E aí, lá no Céu e Inferno, quando ele está falando, né, do bem e do mal, ele está falando também do homem, da simplicidade de entendimento do homem. Então, o que é o mal para o homem? Ali, o homem que está no campo, ele vai olhar para o sol e vai falar que ele seja bom o suficiente, né, para não queimar a minha produção. Então, isso é o bem. O que é o mal? Que a chuva venha e não avassale tudo. Só que o mal não pode vir de Deus. Então, criou-se, né, uma falsa ideia de que existe uma força do mal agindo para te prejudicar. Então, ali no Céu e Inferno, Kardec vai trazer, né, esse questionamento. E ele vai aprofundar isso na Gênese, né? Ali ele vai trabalhar
a questão de não existem duas forças, né? Como no Céu e Inferno ele põe o entendimento do duplo princípio do bem e do mal. E na Gênesis ele vai trabalhar isso também. Não existem duas forças, né? Deus e o diabo, mas entende-se que lá no Céu e Inferno você já leu todo o capítulo, né, sobre o entendimento construído sobre o que é o diabo. Você já leu todo o capítulo dos anjos. Juliana, me permite te interromper só um pouquinho, só para fazer uma observação. Eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui nessa sala, a gente sabe do ocorrido, das adulterações do céu e o inferno e da Gênese. Mas eu gostaria de, nesse primeiro dia de estudo, ressaltar novamente, lembrando que esse item 16, que você está citando na Gênese que está adulterada não é 16, é 15, porque foi suprimido um dos itens. E esse capítulo 4, que é o papel da ciência na Gênese, é um dos capítulos que foram mutilados, né, da Gênese. E tem algumas pessoas que não sabem, né, e podem vir assistir depois, principalmente essa questão aqui no Japão. Tem muitas pessoas que não conhecem essa realidade ou já ouviram falar e não deram muita importância. Mas quem acompanhar os nossos estudos vai ver que é extremamente importante a gente estar com as obras originais, porque não vai fazer sentido nenhum a pessoa ler o Céu e o Inferno adulterado, né, e a Gênese mutilada, né? Então, esses capítulos que você vai apresentar, eu estou, inclusive, com a Gênese que eu tenho aqui, é uma Gênese que eu estruturei de uma maneira que eu abra e já veja o que foi adulterado ou não, né? E, como eu te falei, esse item 16 não é item 16, né? Porque suprimiram capítulos e itens daqui. Era só essa adendo, né? Deixa eu chegar. E deixar mostrado, né, a edição, né, que a gente está Eu uso usando, essa né? daqui, ó, né? Então, assim, a gente já estuda a Gênese desde, acho que 2018, que a gente vem estudando a Gênese, Essa e da depois, FEAL, né, né? É a quando... mesma que eu uso, da FEAL, né? Isso, é essa que eu uso, tem as fotinhas dela, né? Então, veja, quando você está estudando o Céu e o Inferno e a Gênese, a gente vai ver muitos links entre questões que Kardec, não que nas outras obras não tenham, né? O Livro dos Espíritos também tem link, mas temas extremamente importantes, como essa questão, né, do bem e do mal, a gente vai ver a correlação, né, no estudo. E a importância, né, da gente estudar a obra verdadeira, né, a obra que foi a deixada por Kardec, né, em vida. Então, só um exemplo, né, disso que você está falando. Quando a gente pega a Gênese, no capítulo dos fluidos, que é o capítulo 14, Uhum. é um capítulo de extrema e fundamental importância para a gente estudar, Sim. porque é lá que ele vai estudar o elemento espiritual e todos os fenômenos que envolvem, né, o elemento espiritual. Entre eles, o sonambulismo, os processos de cura, a dupla vista, os sonhos, né? E aí, veja só, no item 2, na página seguinte, ele vai explicar assim, ó, a questão, né, do fluido. Então, ele está explicando, né, o ponto intermediário, as transformações. E aí, ele, quando ele termina a explicação, ele coloca assim, ó, capítulo 4, item 10 e seguintes. O próprio Kardec, né, está fazendo a citação para que a gente compreenda o capítulo 14, a gente vá no capítulo 10 e reforce ali o item 10 e seguintes. Entre eles, O capítulo esse 4, que né? Capítulo do 4, 10 e capítulo seguinte, 4. que você está citando o 16 aqui, né, no caso. Isso. Então, veja, né? Então, a importância e a gênese, a gente vai perceber, né, durante o estudo, se vocês estão estudando, vocês vão
perceber. A Gênese é um livro de ponte. Ele não tem uma estruturação igual o livro dos Espíritos, que é lá pergunta e resposta, né? E aí ele muda o tema. Na Gênese, ele vai fazer pontes. Então, questões que às vezes ele aborda no capítulo 1, no capítulo 2, ele vai desenvolver lá na frente mais detalhadamente, né? E aí a gente vê a importância, né, de estudar os itens que foram, né, adulterados, não só na Gênese, mas principalmente, né, no Céu e Inferno, porque lá ele vai trabalhar muitas questões psicológicas que envolvem o entendimento da moral e da justiça divina. Então, é um estudo extremamente importante, né, que nós, como espíritas, devemos estudar as obras de Kardec, né, porque é através das obras dele que a gente pode estudar a doutrina espírita e toda a proposta que os espíritos nos trouxeram, nos esclareceram sobre pontos, né, que, como o Kardec mesmo fala, a gente tinha um véu cobrindo, né, o véu da ignorância, do desconhecimento do fenômeno. Então, a partir do momento que se produz o fenômeno, se estuda o fenômeno, se compreende a lei que rege aquele fenômeno, e aí aquilo sai do âmbito do maravilhoso, do sobrenatural, e se compreende a lei. Então, vamos seguir. Aqui, veja, também é na Gênese, no capítulo 4, no item 17. Então, ele fala assim: até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica. Então, veja, lá na Gênese, no capítulo 11 da Gênese espiritual, no item 23, Kardec está falando assim, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Bem rapidinho, só para a gente fazer os links. No segundo parágrafo, ó, conforme a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e seu período de incubação. Chegando ao grau de desenvolvimento que essa fase comporta, ele recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual como a corporal. Este sistema, olha lá, ele está falando de um sistema, de uma teoria, né, dos espiritualistas, baseado sobre a grande lei da unidade que reside a criação, corresponde, é preciso convir, a justiça e a bondade do Criador. E aí ele vai, né, descrevendo. É só para a gente perceber as pontes, né? Então, aqui ele está trazendo a questão do estudo do princípio espiritual na metafísica, que era o estudo que se tinha no espiritualismo, e lá no capítulo 11, quando ele vai estudar a Gênese espiritual, ele vai trazer a teoria, assim como no capítulo 3 do bem e do mal. Ele vai estudar o quê? A origem do instinto. E ele vai trazer para esse estudo as várias ideias, os sistemas que se tinham para buscar compreender a origem do instinto. E aqui, quando ele está falando, né? O estudo do princípio espiritual compreendido na metafísica foi puramente especulativo e teórico. No espiritismo, é inteiramente experimental, com a ajuda da faculdade mediúnica, atualmente mais desenvolvida e, sobretudo, generalizada e melhor estudada. O homem possui um novo instrumento de observação. A mediunidade tem sido para o mundo espiritual o que o telescópio representou para o mundo sideral e o microscópio para o mundo infinitamente pequeno, né? Então, com o avanço da ciência, né, a criação dos instrumentos de observação, o homem não pôde observar melhor a sua morada,
seu planeta, o que o cerca, né? E aí a gente vai ver todo esse estudo na Gênese, as leis, as nebulosas, né? Os cometas, as estrelas. E nos capítulos anteriores, Kardec explica todo esse entendimento, né, do homem em relação à nossa morada aqui. Mas para se estudar a alma, a gente não consegue observar a alma pelos nossos sentidos físicos. Mas a gente pode estudar a alma pelo instrumento, né, de observação através da mediunidade. Então, ele fala assim: a mediunidade permitiu examinar e estudar, por assim dizer, por observação, as relações daquele mundo com o corporal, diferenciar no homem vivo o ser inteligente e o material, e de vê-los agindo separadamente. Uma vez estabelecidas as relações com os habitantes do mundo espiritual, tornou-se possível seguir a alma na sua trajetória ascendente, em suas migrações, em suas transformações, pôde-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Então, aqui é um pouquinho, né, da classificação, desse contexto histórico, de como o Espiritismo surgiu, o que ele vai tratar, como ele classifica, né, o Espiritismo como ciência. Foi tudo isso que a gente viu um pouquinho até agora. E aqui a gente vai entrar na questão, né, do tempo lá que ele fala, o tempo mais recuado, abafado pelo fanatismo cego, o domínio da igreja, né, sobre a universidade de filosofia, a vida futura, as penas eternas, a degeneração da alma, a queda, castigo, recompensa. Por quê, né, Juliana, é importante a gente estudar isso e antes já de focar no espiritualismo? Porque a gente precisa entender como foi esse processo de rompimento na produção do conhecimento, né? Como foi esse processo de construção do entendimento humano sobre si mesmo, né? Sobre Deus, porque, né, como o Janet mesmo fala, o homem é o único ser que pensa em Deus, né? Que reflete sobre ele. Então, quando a gente tem um entendimento da questão dogmática, que Kardec vai trabalhar assim profundamente, né, na obra O Céu e o Inferno, a questão da vida futura, as penas eternas, a degeneração, a queda, a criação, né? Deus cria seres privilegiados, perfeitos, porque esse é o entendimento do dogma, né? Deus cria os seres perfeitos, o erro é a desobediência. Então, quando você faz uso do seu livre-arbítrio, né, você cai em erro. E quando você erra, você recebe o castigo, você perpassa pelo julgamento final, onde uns, né, vão para o inferno e outros vão para o céu. Aí vem, né, a ciência vai dizer, não existe alto e baixo no espaço infinito. Não existe, né? Não existe uma região localizada que Deus criou para um sofrimento eterno. Não existe condenação eterna. E esse entendimento é o coração do que foi retirado no céu e inferno, né? Porque lá está escrito: ninguém neste mundo tem autoridade para decretar um código penal divino. Ninguém. E quando a gente vai ler a adulteração, qual é o título? Código Penal Divino, né? E veja, quando a gente vai pensar na vida futura, que esperança você tem quando você comete um erro? De buscar se renovar, de buscar mudar, de entender que Deus espera o tempo de cada um, porque Ele conhece cada um. Ele não vai exigir de você algo que você não tem a capacidade
de fazer. E ele, né, dá a oportunidade para todos, até para aquele espírito perverso, que ele está vivenciando o quê? Uma ilusão. Quando a gente estuda a psicologia e vê um rompimento de uma pessoa com a realidade, você fala, né? Essa pessoa rompeu com a realidade, ela está num processo ilusório, de delírio. E quando você vê um espírito que está ali, né, agindo fora da lei moral, ele vivencia uma ilusão. Porque a verdadeira lei que o Espiritismo traz é a fraternidade, a solidariedade, a harmonia. Agora, veja, com todo esse entendimento que o dogma traz, né? De uma pena eterna, de um sofrimento eterno, que esperança você tem? Ah, eu já errei mesmo, eu já estou condenado, então vou continuar no erro. Para que eu vou me esforçar para melhorar? Né? E a mesma questão a gente vai ver no materialismo. Se o futuro é o nada, goze o presente. Viva e aproveite o máximo que você puder hoje. Porque o futuro é o nada. E a questão, né, da queda, castigo, recompensa. Quando eu tenho esse entendimento de Deus, em qualquer situação difícil da vida, o que eu penso? Deus está me castigando. Por isso eu tenho que sofrer muito bem sofrido. E dentro, né, das questões, dos conflitos psicológicos, a gente vê muitas pessoas trazendo essa fala. Não, mas se eu estou sofrendo, é porque Deus quis. Se eu estou vivendo com uma pessoa que, né, tem um abuso psicológico comigo, emocional, físico, é porque eu tenho que viver com ela. E esse entendimento paralisa, imobiliza e faz com que você lide recorrentemente com a emoção do medo. Eu tenho medo de Deus. Medo do seu castigo, medo que a sua mão caia sobre mim, medo da minha morte, porque eu não sei o que vai acontecer comigo, né? E isso adoece a gente. E o Espiritismo vai dizer o quê? Não. O corpo, né? Ele é apenas um instrumento. E as vicissitudes que a gente vivencia são apenas processos de desenvolvimento que a gente passa. E aí, Kardec vai trazer aqui para nós, né? Na Gênese, no item 2, né? No capítulo 4 também. Para dar mais força à religião, era necessário apresentá-la como absoluta, infalível e imutável. Ela não poderia ser discutida, assim como as ordens de um soberano. Disso resultou o princípio da fé cega e a obediência passiva. Eu não posso questionar, né? E aí eu tenho que me submeter a algo que está externo a mim. Diga, Mário. Você lê pensamento? Porque você sabia que eu ia perguntar para você? Perguntar não. Eu estou rindo aqui porque esse item 2 aqui, ele foi simplesmente retirado. Não existe. Da adulteração. Então. Eu risco a Gênese em amarelo, né? Daqui é o item 2 que você leu. Não tem, não, adulterado. Esse daqui é original, né? Então, nós temos. Aí a importância, né, da gente saber que Kardec fez um trabalho e ele não desfez esse trabalho. Né? Então, aí veja, quando alguém pode falar assim, mas foi só esse trecho aí, né? Eu sei que aqui no grupo ninguém pensou isso. Mas se alguém pode assistir e falar assim, nossa, mas esse trecho, será que é tão importante? Kardec, né, o que Kardec quis dizer nesse trecho, ele só está falando, né? Quem né, não entende que a
o dogma se apresenta, né, como absoluto, infalível, imutável. Aí, veja, quando a gente vai estudar a Gênese, e lá num dos slides que a gente iniciou o nosso estudo, né, que ele vai falar da metafísica, ele fala que ele classifica o espiritismo como uma ciência filosófica e não como uma nova crença, como uma religião, né? E ele deixa claro, se você está satisfeito, né, com a sua crença, tudo bem, né? Eu apresento a minha teoria para aqueles que buscam compreender as leis, né, o elemento espiritual através da razão. O espiritismo não vem se impor, né? Então, veja, não sei se eu vou achar aqui o item, né? Na minha Gênese, que ela tá tão riscadinha, gente. Mas ele fala assim, o espiritismo, ele não se impõe, né? O espiritismo é o campeão absoluto aqui, ó. Ele fala assim, na Gênese, no item 20 do último capítulo, né, que segundo o Henri Sauce, foi o capítulo mais mutilado da Gênese, né? Ele fala na sua denúncia, foi um capítulo que ficou irreconhecível, de tanto que mexeram nele. Então, ele fala assim, no item 20, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, longe de substituir um exclusivismo por outro, o espiritismo se apresenta como campeão absoluto da liberdade de consciência, combate o fanatismo cego sobre todas as formas, cortando pela raiz, anunciando a salvação para todos os homens de bem, assim como a possibilidade para os mais imperfeitos de chegar por seus esforços, pela expiação e reparação, à perfeição unida, a perfeição única, que leva à suprema felicidade. Em lugar de desencorajar o fraco, encoraja-o, mostrando-lhe o porto que pode chegar. Ele não diz, fora do espiritismo não há salvação, mas como Cristo, fora da caridade não há salvação. Princípio de tolerância que ligará os homens num sentimento comum de fraternidade, ao invés de os separar em seitas inimigas. Por este outro princípio, olha o que ele coloca, não há fé inquebrantável, senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É o oposto da fé cega. Você precisa usar a razão para compreender a Deus, para compreender sua lei, seu processo de desenvolvimento, né? O seu objetivo aqui, enquanto espírito, porque o seu objetivo não é se salvar, né? E esse item, como você sabe, né, ele também foi totalmente retirado, né? Exatamente. Você quer enviar uma mensagem? A Siri está louca aqui. Esse item 20 foi todo retirado e é justamente onde trata do papel do espiritismo na regeneração, né? Que já tinha sido passado pelo crivo da razão, né? Pela como é que a gente fala? Pela concordância do ensino dos espíritos, né? E publicado por Kardec na Revista Espírita. Isso também foi retirado, né? Então, quando a gente vê, né, os trechos, né, que foram retirados da Gênese, do Céu e Inferno, a gente mutila, né, principalmente a proposta de autonomia moral espírita. Principalmente a sua proposta enquanto filosofia, porque aqui na Gênese, né, no item 19, ele fala assim, um sinal não menos característico do período no qual entramos é a reação evidente que se opera no sentido das ideias espiritualistas. Uma repulsão instintiva se manifesta contra as ideias materialistas. O espírito de incredulidade que tinha tomado as massas ignorantes ou esclarecidas, ele tinha feito rejeitar
com a forma, o próprio conteúdo de toda a crença parece ter sido um sono, no qual, ao despertar, sente-se a necessidade de respirar um ar mais vivificante. Porque, veja, muitas vezes a gente vê alguém falando, o movimento regenerador está iniciando. Olha, se você não fizer certo, você não vai mais ficar aqui, não. Isso é verdadeiro? É isso, né, que Kardec coloca na Gênese. Por isso que eu brinquei, né, e falei no começo, a gente sempre tem que buscar o esclarecimento na obra. Não é isso que ele fala. Diga, Má. A gente se emociona quando a gente estuda Kardec, assim, só de falar eu já fico emocionada, mas quando a gente estuda Kardec dessa forma, a gente se emociona com a grandeza do Espiritismo, com essa luz que ele veio jogar no entendimento, né, do pensamento, quer dizer, nós enxergamos melhor os danos do materialismo, nós enxergamos a luz que foi o espiritualismo racional e que está sendo para nós esse aprendizado. Então, esses trechos da Gênese, né, e eu sempre falo isso para a Ju, e o nosso grupo aqui, né, do Japão também, a gente já comentou sobre isso, que a Gênese era um livro que nós tínhamos, digamos nós, às vezes, espíritas, um pouco de preconceito, de achar que ele era um livro difícil, a gente não entendia nada disso, pelo contrário, né? É impressionante ele assim, ele jorra luz no nosso entendimento, a Gênese, né? Eu fico assim emocionada com certos parágrafos, porque talvez a gente mergulhe no pensamento de Kardec, verdadeiramente assim, o que Kardec pensou para escrever tudo isso. Então, realmente emociona a gente essa revolução, né, espírita, e esse entendimento que nós estamos tendo agora, estudando a Gênese, estudando o espiritualismo racional, é um salto qualitativo imenso no nosso entendimento. É isso, Ju. A Má está se apaixonando pela Gênese, né, Má? Veja, isso é tão importante, Má, porque quando a gente estuda a Gênese, às vezes eu pensava assim, no primeiro ano, né, lá em 2018, quando eu comecei a estudar, eu falava assim, mas por que Kardec traz tanto a ciência, né? As revoluções do globo, os períodos geológicos. E aí eu ficava matutando. Hoje, né, estudando, compreendendo melhor, eu vejo. Ele trouxe toda a base científica dos processos que o nosso planeta passou, né? Até chegar à condição de receber a vida, que não foi em 6 dias, né? Como uma criação miraculosa, e sim, né, um processo de ali muitos e muitos e muitos anos. Então, a gente na Gênese, a gente vai poder compreender racionalmente o processo de formação de um universo. E aí eu sempre brinco, quanto mais eu estudava a Gênese, mais eu entendia Deus. Né? Porque aí a gente pode imaginar a sua inteligência, a organização, a harmonia dessa formação, dessa criação, né? E quando a gente vai percebendo no último capítulo da Gênese, ele está falando do quê? Dos cataclismas, né? Não é mais os cataclismas físicos que ocorreram lá atrás, na formação, né? Mas sim os cataclismos morais dentro de nós, na luta das nossas ideias. E aí ele vem falando da mesma forma que nada é brusco na natureza durante esse processo de formação dos universos, ou daqui do nosso planeta, da nossa Via Láctea, né? O mesmo processo ocorre com a questão moral, nada é brusco.
E o espiritismo, ele surge no momento em que a humanidade está madura. Então, veja, lá no capítulo 9, ele sempre me chamou a atenção, porque ele é um capítulo científico, mas Kardec faz, né, uma observação que eu sempre reforço nos nossos estudos, né? Então, ele está falando das revoluções do globo. E aí ele fala assim, fisicamente, no último item, no item 14, que é um capítulo curtinho, ele fala assim, fisicamente, a Terra teve as convulsões de sua infância. Entrou, então, em um período de estabilidade relativa, no progresso pacífico que se realiza mediante a repetição regular dos mesmos fenômenos físicos e pela participação inteligente do homem. E ele fala assim, ele será a causa das maiores comoções, até que a humanidade tenha crescido suficientemente em perfeição, tanto pela inteligência como pela prática das leis divinas. As maiores perturbações serão causadas mais pelos homens do que pela natureza, isto é, serão mais morais e sociais que físicas. Aonde ele vai trazer isso? No último capítulo da Gênese, que é onde ele vai explicar a reação das ideias espiritualistas, né? Qual é o papel do espiritismo no movimento regenerador? O que são os processos de emigração e imigração dos espíritos? E tudo que ele vai trazer ali de aprofundamento no último capítulo. Né? E ele fala, os tempos, né? A regeneração já começou, porque a humanidade está madura para essa busca de entendimento do quê? Daquilo que Kardec falou lá nos primeiros slides, das verdades, as verdades espirituais, porque nós não somos matéria, né? Nós somos espíritos. E quando a gente começa a despertar para essa nossa realidade enquanto espírito, a gente começa a compreender a lei e ser o reflexo desta lei aqui no corpo. A gente reflete a lei de Deus, reflete a Deus dentro da nossa capacidade, né, intelectual, moral. Por isso, no Céu e Inferno, um dos capítulos, salvo engano, acho que é no capítulo do céu, ele vai tratar da missão dos espíritos. Todos nós temos missões. E aí, às vezes, a gente pode pensar, não, mas eu quero uma missão grandiosa, quero, né, ajudar a humanidade. E a gente pode pensar, né, que você consiga transformar o dia de uma pessoa ali, né, parar um momento para ouvir a dor daquela pessoa, olhar para ela e falar para ela, eu acredito em você, você tem a força para superar isso que você está passando, isso é só temporário, você tem a inteligência, a capacidade. Falar, né, sobre a dor daquela pessoa, que muitas vezes a gente já aprendeu, ai, o outro tá chorando, ai, não chora. Se acalma, não chora. Porque a gente tem dificuldade de lidar, né, com isso. A gente está aprendendo ali. Pode chorar, chorar faz parte, é uma descarga emocional, né? E eu tô aqui para segurar sua mão. Se você quiser falar, eu tô aqui. Se você não quiser falar, eu tô aqui também. A hora que você estiver pronto, eu te escuto. Isso muda o dia de alguém. E neste mudar o dia de alguém, você estabeleceu junto com ele um laço de afeto, de amor. E esse laço não rompe, a gente leva. Né? Eu sempre brinco com as meninas lá do meu grupo de estudo, eu falo, agora que vocês me conheceram, na próxima vida eu já tenho um monte de mãe para escolher para vir. Né? Porque são os laços de amor. Se eu chegar, por exemplo, para Cecília e falar, Cecília, olha, eu preciso passar por uma prova que eu quero adquirir tal experiência.
Você pode ir comigo, como minha irmã, como minha mãe? Ó, eu sei que você tem experiência nisso, você pode ir lá me ajudar? O que ela vai falar para mim? Eu vou te ajudar, porque você crescendo, eu cresço também. O seu crescimento é o meu crescimento. Né? Não é isso que os espíritos guias falam para nós? A gente fica feliz quando a gente consegue inspirar vocês e ver vocês abrindo a porta e caminhando no caminho do bem. Diga, amado. Juliana, a Marisa tinha levantado a mão e em seguida a Lurdinha também. Eu Deixa fiz. a Marisa falar primeiro, depois a gente passa a palavra para a Lurdinha na sequência, tá bom? Pode ser? Tá bom. Marisa, fica à vontade. E é impressionante, né, Ju, e todos, né, que estão conosco, isso que a Juliana falou do acolhimento, nós incorríamos num lamentável equívoco, né? Por exemplo, no atendimento fraterno, ou mesmo nas relações informais, quando alguém chegava, por exemplo, choroso, né, por alguma situação, imagina, isso aí não é nada, isso aí vai passar, não, segue em frente. Não, não é assim, nós precisamos acolher a dor do outro, né? Então, isso que a Juliana falou é importantíssimo, porque, às vezes, no atendimento fraterno, tudo que as pessoas precisam é de um acolhimento, é da mão segurando na mão mesmo, né? E aí, me perdoem a sinceridade, posso estar equivocada, mas nós incorríamos num erro grave, na minha opinião, que era assim, não, então, agora eu vou te dar um tratamento de tantos passos, você vai fazer o evangelho no lar, não é isso que a pessoa precisa naquele momento. A pessoa precisa de amor, de acolhimento. Quantas vezes no atendimento fraterno, no final do atendimento, isso porque eram só 10, 15 minutos, que é também uma coisa que não vem ao caso, mas um dia nós discutiremos essa coisa, né, do tempo, as pessoas no final, quando elas iam se despedir, elas diziam, posso te dar um abraço? Ou seja, era tudo que elas estavam precisando, um abraço, né? Então, isso que você trouxe, né, Ju, essas reflexões, assim, é importantíssimo para nós mudarmos, transformarmos essas nossas disposições morais até no sentido de acolher o outro e oferecer o porto seguro que ele precisa naquele momento, né? Então, nós precisamos, às vezes, parar de querer fazer pregação no momento em que o outro precisa do nosso amor, do nosso acolhimento e da nossa atenção. É isso, Ju. Olha, essa questão, né, do atendimento fraterno, eu já ouvi muitas questões, né, que não vem ao caso e nem, né, é o objetivo, mas é uma questão que a gente precisa refletir. Quando alguém vai num atendimento, a nossa função é ouvir e não dizer para o outro o que ele deve fazer e as escolhas que ele deve tomar. Ao ouvir, eu estou falando para ele, olha, eu acredito na sua capacidade de resolver, né? Você tem a força para resolver esse problema. E, veja, o que o Espiritismo fala para nós? Instruir-vos. Porque você não muda aquilo que você não compreende. Mas a partir do momento que você estuda e tem o entendimento, você se fortalece, você usa a sua razão, usa a sua vontade, né, para escolher. Então, não é o nosso papel dizer o que o outro deve ou não fazer, né? Nem dentro do atendimento, nem dentro do centro, e nem na vida, né? Porque a gente pode, sim, ouvir, falar, porque, veja, toda vez que a gente passa por uma circunstância e a gente fala assim para a pessoa, o que você acha que eu devo fazer? Eu vou dar a resposta de acordo com as minhas crenças, de acordo com a minha vivência, né? E talvez a resposta ou a condução que eu tive do problema não necessariamente vai ser efetivo para o outro, né? Então, a importância de ouvir, e aí falando, né, dentro principalmente do espiritismo, do centro da casa espírita, é a gente ter esse entendimento, é chamar aquele indivíduo,
né? E falar, olha, vamos estudar juntos, eu estou aqui para estudar com você. E estudando, você vai entender, porque o Espiritismo passa por todas as questões que envolvem, né, as nossas questões aqui enquanto encarnado. E compreendendo, a gente pode buscar a melhor solução. A gente muda o sofrimento que às vezes a gente chega lá no centro, né? E a gente, com o estudo, a gente consegue transformar. Porque o Espiritismo é isso. Ele traz um entendimento que consola, né, Má? A Lourdinha quer comentar também, né, Lourdinha? Isso. Oi, Jô, é que assim, uma parte do capítulo, do último capítulo, que me chamou a atenção, no item 18, tem uma parte que Kardec coloca o seguinte: os preconceitos de raça se enfraquecerão, né? Os povos começam a olhar para membros como membros de uma única família. Pela uniformidade e facilidade das transações comerciais, suprirem as barreiras que os separam. De todas as partes do mundo, reúne-se em comícios universais para os torneios pacíficos da inteligência. Tem até uma notinha lá, 209, depois em seguida ele coloca: mas falta a essas reformas uma base para se desenvolver completamente. Se completar e consolidar. Uma predisposição moral mais ampla para prosperarem e serem aceitas pelas massas. Esse é o sinal característico da época, um prelúdio do que se realizará em maior escala, à medida que o terreno se torna mais propício. Quando ele coloca os preconceitos da raça se enfraquecem, os povos começam a olhar como membros de uma grande família, e ele coloca essa união dos povos. Quando eu leio esse trecho, isso aqui foi escrito em 1855, porque ele fala da Exposição Mundial de Paris. Isso é impressão de globalização ou eu estou louca? Então, eu entendo dessa forma, assim, porque veja, Lu, imagina assim, ó, lá atrás, imagina eu vivendo aqui na minha cidade, sem comunicação com ninguém de fora. Qual é a minha responsabilidade? É só com aqueles que eu estou aqui vivendo? O meu entendimento lá atrás não era esse? E hoje, às vezes, a gente não pensa com quem eu tenho responsabilidade, é com meu marido, com meu filho, com a minha irmã, com os meus amigos. Quando a gente vai entendendo, né? Porque aqui antes ele está falando, veja, de todo o progresso intelectual realizado até hoje, a questão dos interesses pessoais, as paixões. Quando eu fundamento as minhas escolhas no meu interesse pessoal, eu estou vivendo uma ilusão, estou fechada em mim mesmo, certo? Quando eu começo a compreender as novas ideias e em que se fundamentam as novas ideias, que é o coração ali do fechamento da Gênese, são 3, que são as bases da renovação social. São esses 3 entendimentos que vão fazer com que as pessoas mudem. Quais são eles? Deus, a alma e o futuro. Junto com eles, a lei de progresso e a perpetuidade das relações. Então, eu não me limito mais a mim, a minha família, meu filho, meu irmão, minha avó, meu avô, meu vizinho.
essa responsabilidade moral, eu começo a compreender que ela se estende a todos. A gente não está estudando juntos, não estamos estabelecendo um vínculo de amizade, de afeto, de respeito, de buscar entender a lei e agir na lei. Esse trabalho, ele não se encerra aqui, gente. Se eu desencarnar, se alguém desencarnar, e todos vamos, né? Talvez um período próximo não desencarnar, nós continuamos esse trabalho na espiritualidade. E aí é o que ele coloca. Essas ideias vão ficar para o mundo velho, ideias de separação de castas, né? De limitações. A base do mundo novo é esse entendimento, que não importa a sua crença religiosa, mas pela sua razão você pode compreender Deus pelo seu estudo científico, né? Metafísico, dentro da Teodiceia, que já se estudava Deus, seus atributos e sua providência, certo? O estudo da alma, como o Espiritismo vai propor, a alma é uma individualidade que sobrevive ao corpo, certo? E ela tem um corpo espiritual, que é o perispírito. Todas as implicações que isso, né, que disso decorre. E o futuro? O que é o futuro da alma? Eternidade, gente. Qual é a meta? É a perfectibilidade relativa, né? Chegarmos ao estado de espírito puro, igual Cristo, né? Agora, como que eu alcanço isso? É individualmente? Não. É coletivamente. Porque quando Kardec vem trazer o estudo metafísico, então a metafísica por espiritismo, o que ele vai estudar? O mundo espiritual, certo? Quais são as suas leis? E quando a gente entende como que é o mundo espiritual, a gente vai compreender que ele é solidário e que a felicidade não é pessoal, senão ela seria egoísta e triste, é o que ele coloca lá no Seu Inferno, na página 78. E aí ele vai explicar, né, as unidades coletivas, que já são os espíritos puros, e as individualidades coletivas, quando você participa de um grupo, de acordo com a sua afinidade, com os seus gostos, com o seu objetivo, com aquilo que você quer contribuir, né, com o seu entendimento. Veja, então se a gente pensar lá atrás, lá nas nossas primeiras vidas, lá nos selvagens, você conseguiria imaginar? Nem vamos pegar lá atrás, vamos pegar a nossa infância, gente. A gente não tinha nem telefone em casa, não tinha celular. Hoje a gente liga aqui o botãozinho, já tô lá no Japão, no outro dia eu tô lá com a Zélia, no outro dia eu tô nos grupos de estudo, cada um de nós está num lugar, mesmo sendo de São Paulo, ou sendo do Brasil. Percebe a diversidade, a amplitude que isso... E veja, hoje, por exemplo, o pessoal não está lá no Japão, hoje a gente não estabelece um laço de afeto, você sempre vai pensar naquelas pessoas que você estabeleceu o vínculo. Sempre. Sintonizou. Está conectado. E essa é a verdadeira lei do mundo espiritual, que talvez só hoje, com a tecnologia, a gente pode compreender. A conexão, ela sempre vai existir. A sintonia de pensamento. Agora, com quem eu me sintonizo, aí sou eu que escolho. Percebe? Que aí é um estudo mais, né, complexo da gente fazer. Mas percebe todo esse avanço que Kardec está trazendo isso na Gênese, todo esse avanço da humanidade, tanto na parte material, porque a gente não precisa do desenvolvimento da ciência material para a gente conquistar a tecnologia. A tecnologia não conectou a gente.
a conexão a gente não aprende, eu posso me conectar com qualquer pessoa que eu quiser, a qualquer momento. Isso é a conexão espiritual. Eu posso me conectar a qualquer momento com Jesus, com meu mentor, com alguém que eu quero ajudar, com alguma dificuldade que eu estou e eu gostaria de receber uma inspiração, um fortalecimento para superar. Percebe? Eu quero aprender. O que eu faço? Marisa, estou com uma dúvida aqui. Vamos conversar um pouquinho? A gente não faz isso? Faz. Mas isso é a verdadeira, né, estrutura dos espíritos, a solidariedade, a fraternidade. Mas se tinha esse entendimento, como o Espiritismo traz, não. Porque se a moral da igreja, né, ela já está falando aqui, você é um espírito decaído, que degenerou. Você está aqui para sofrer. E a salvação é individual. Isso me conecta ou isso me afasta dos seres? Quantas vezes você ouve a pessoa dizer assim, o meu Deus, a minha salvação? Isso me afasta, me desconecta das pessoas. E o materialismo a mesma coisa. Eu vou viver o agora e eu não tenho obrigação nenhuma de ajudar ninguém. O que eu tenho que ter bens, ter, porque eu tenho que viver o agora. Eu só não posso matar, não posso roubar, porque aí a lei, né, me pega e eu vou ser preso. Então, a moral está fora de mim. E o Espiritismo vai trazer todo esse entendimento ao contrário. Diga, Mário. Eu queria, na verdade, ficar aqui por mais umas 2 horas com vocês, mas faltam 5 minutinhos para a gente fechar o nosso horário, né? Para as 10h30. E você já começou até iniciar uma fala para a gente já iniciar na semana, sem ser nessa, na outra, né? Que é de 15 em 15 dias nosso encontro, a partir de hoje. Então, eu ia pedir para você fazer as suas considerações. E, lógico, né? Se os companheiros também quiserem se manifestar também, né? Fiquem à vontade. Eu, da minha parte, eu só tenho a agradecer realmente a presença de todos. E eu tenho certeza que isso foi só um início de uma longa amizade, né? Eu vejo aqui algumas carinhas, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai se conhecendo também e a gente vai estreitando esses laços a partir desses estudos. Então, eu passo a palavra para você, para suas considerações, e para os demais colegas também, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou fechar aqui os slides para a gente poder se ver, que eu gosto de ver o rostinho de todo mundo. Assim, é um estudo que a gente, né, vai percebendo, fazendo os links, não precisa ter pressa, gente, e falar assim, não, eu tenho que estudar, eu tenho que já entender tudo, né? Porque a gente vai estudando juntos, a gente vai construir o entendimento juntos. Não existe dúvida boba, né? Então, às vezes, a gente, será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Né? Sei que agora, assim, é só uma introdução que a gente está tendo, né? Eu vou compartilhar os slides, não vai estar tudo que a gente vai estudar, mas eu estou montando e a gente vai fazendo também de acordo com as dúvidas que a gente vai tendo. E aí eu mando para o Mário, ele passa para vocês, o pessoal daqui que estuda comigo, eu passo os slides também, para a gente estudar. E assim, a gente vai caminhando nesse contexto, né, do espiritualismo, do espiritismo, do dogma, e identificando, né, em nós mesmos as nossas questões, né, aquilo que a gente pode absorver, aquilo que a gente pode compreender, aquilo que faltava de entendimento, porque todos nós somos estudantes aqui, né, da doutrina. A gente não consegue ter a profundidade, né, da compreensão de toda a doutrina, sem ser pelo estudo, né, que a gente possa aí
seguir construindo esse entendimento juntos. Quero agradecer, né, a oportunidade. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Senão, a gente vai se encontrando a cada 15 dias e vai estudando. O microfone está aberto para todos vocês. Podem abrir e falar um pouquinho, quem quiser, tá bom? Fazendo nossas considerações. Bom, Mário, eu vou rapidamente, né, falar. Eu sou suspeita para falar, né? Primeiro, por minha relação com Juliana. Eu sou suspeita para falar em todos os sentidos, pela minha relação com esse grupo do Japão, que já mora no meu coração, né? É impressionante. E o que eu tenho para dizer assim, é um ganho, a gente só tem a agradecer. Quanto mais nós agradecemos, nós vemos o quão felizes nós somos nesse sentido, né? Então, para mim é um presente ver assim aqui a carinha do André, que é uma pessoa tão querida, com tanto conhecimento. Eu vou falar os que eu estou vendo, né? Tem alguns que eu não estou vendo. Milena, que eu conheço, Lurdinha, a Rô, que é uma incansável buscadora, né? A Cris, né? Cecília, enfim. E aí essa turma tão querida. Cecília chefe. Cecília chefe. O Espiritismo não tem chefe, viu, Mário? Eu esqueci de falar isso para você. O Espiritismo não tem chefe, mas nós aqui brincamos com a Cecília o tempo todo, que Cecília é nossa chefe. Eu não tinha, né? Agora tem, então. Agora tem. Tá certo. E também para vocês, nossos colegas aqui do Brasil, eu vou dizer uma coisa para vocês, também sou suspeita para falar. Quando eu digo esse grupo do Japão, é sempre com muito carinho, porque eles são de uma dedicação, de um esforço, de um carinho conosco assim absurdo, né? Então a gente só tem a agradecer, né? Na pessoa do Mário, da Eliane, da Martinha, que é a esposa do Mário, que está sempre aí na retaguarda, porque sabe, gente, os homens sem as mulheres não são nada. Sinto muito. Eu sou só um avatar. Eu sou só um avatar. Eu estou aqui na frente, mas quem controla aqui é a Marta, que está ali atrás. Isso, Wilson, né? Então é assim, nós só temos a agradecer. E cada vez, Juliana, então nem se fala. Como eu falei para vocês, eu sou suspeita, né? Desde que eu conheci Juliana, me encantei com ela afetivamente. Digo de coração que ela é uma filha, né? Para mim, além de todo o conhecimento que ela tem e que ela gentilmente, generosamente. Gente, pode ter uma pessoa, não importa. Se for o caso, ela fala até sozinha. Sozinha não, porque os espíritos sempre estão com ela. Mas, assim, é muita gratidão. Olha que oportunidade, né, que nós temos de estar reunidos em plena terça-feira, de manhã para nós brasileiros, né, para eles já perto da hora do repouso. Então, muita gratidão, Ju, Mário, Eliane e Wilson, Cristiane, fora os que devem estar no Face, eu não estou vendo, enfim, esse grupo tão querido, Beto, Lili, que deve estar assistindo também, enfim. Então, é uma oportunidade para nós. Eu como uma jovem senhora septuagenária, né, eu digo para vocês que é um ganho imenso para mim. Eu tenho certeza que a hora que eu tiver que voltar para casa, eu volto muito mais preparada do que eu imaginei que eu poderia estar, né? E isso realmente é o maior presente que a gente pode levar. Então, obrigada, Mário, obrigada, Juju, a todos vocês, né? E com certeza será uma grande oportunidade, não só de estudo, mas desse vínculo, né? Que já se estabeleceu Brasil-Japão. Não tem como, né? Não tem como. E um beijo no coração de todos vocês. Ju, obrigado mais uma vez pela parceria de sempre, né? E a gente só tem a agradecer. Eu também, eu só tenho a agradecer. Desde que me apresentaram para a Ju, não saio mais da barra da saia dela ou da calça dela. E só tenho uma reclamação. Das 9 às 10 eu tenho um compromisso. Eu posso entrar às 10h30? Hoje não teve esse compromisso, a menina não pôde assumir, aí eu entrei.
Eu posso entrar às 10h30? Aliás, 10 horas? Fique à Olha, vontade. Cecília, Não só você, até foi uma oportunidade, né? A Cecília fala isso, né, Marisa? Pode entrar qualquer hora, a gente sabe, né, das dificuldades. Interessa a gente estar junto aqui. E embora os programas vão ser gravados também. Qualquer coisa, depois eu vou alocar os vídeos e passo o link, não tem problema. Fala, Marisa, desculpa. né, imagina, embora, né, Cecília, a gente seja um grupo bem heterônomo, você sabe, né? Aqui quem manda, mas você é a chefe, fazer o quê, né? Nós temos que Fazer o quê? aceitar. Tem que me engolir. Tô brincando, é só para brincar com você. Cecília, você sabe que eu adoro você, eu gosto de brincar com você. Isso. Eu quero agradecer também o pessoal que está no Facebook. Eu não vou conseguir ler o nome de todos ali, né? Mas a Cris, né? A Cris Kuroda, que é do nosso grupo, ela não conseguiu entrar, mas ela entrou pelo Facebook. A Carla, tem a Solange, tem a Lia, tem uma série de pessoas aí que estão assistindo a gente, né? Que eu não vou dar conta de ler, mas eu quero agradecer essa oportunidade da gente estar todo mundo junto. Né? E também aqui, né? Roberto Moraes, que está aqui com a gente, mas ele está quietinho, porque olha só o esforço. Ele está trabalhando e escutando a gente, mas ele não pode se manifestar, né? Por motivos óbvios, mas está na escuta. Agradecer a Eliane, a André, Rosângela, a Cristiane, Cecília, a Lourdinha, a Marisa, a minha querida esposa que não está nos bastidores, a Marta, e a Juliana, né? O nosso agradecimento de sempre. Obrigada, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, viu, Mário, do pessoal do Facebook, depois quiser anotar, passar, a gente pode começar o estudo com alguma dúvida, ou durante o próximo estudo a gente esclarecendo, tá? Diga, Rô. Desculpa. Eu queria, Deixa eu eu queria enviar um abraço de urso para todos os nossos irmãos que estão no Japão, gente, tão longe. E prazer em conhecê-los. Eu também vou chegar atrasada, porque hidroginástica tem que cuidar do corpo, né? Aí eu vou chegar também atrasada. Assim que eu puder abrir eu abro para poder participar. Um grande abraço a todos aí. A Cristina mandou um recadinho no Messenger. Juliana, Marisa, todos, obrigada por mais esse estudo. Não consegui entrar no Zoom, fiquei no Facebook estudando com vocês. Como dito, Mário, o problema está na frente do aparelho. Aí aqui não se desmente ninguém. Aqui, desejando um ótimo dia para todos nós. Bem, uma das últimas propostas que a gente fez, inclusive, para o grupo aqui, que a terça-feira que a gente não vai ter aula, é justamente para a gente fazer isso, procurar se reunir, discutir as dúvidas. E outra coisa que a gente não levantou nesse primeiro estudo é sobre os livros, né? O Tratado de Filosofia do Paul Janet, tem alguns materiais que a gente tem também, a gente vai deixar disponibilizado também. Então, aproveitar essa terça-feira que a gente vai ter, né, um tempo, de repente também a gente trocar essas ideias, né? Também procurar fazer algumas pesquisas, até para o estudo ficar mais rico também, né? Bem, mas é isso, pessoal. Sem mais delongas, fiquem à vontade, né? Eu vou encerrar a transmissão no Face e a gente vai, como diz o japonês, né? A gente vai saindo bote-bote. A gente vai saindo devagarinho, né? A francesa, né? Como a gente fala, né? Eu vou encerrar lá a transmissão e a gente ainda fica um pouquinho aqui. Ninguém quer ir embora de perto da Juliana.